Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu arrumar um pouco aqui a luz. Aí. Hoje a gente vai ter um papo agora com o Cássio Rivetti. E é isso aí, voltei pro apartamento, como todo mundo tá vendo. Fala pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa um papo com o Cássio Rivetti. Eu acho que vai dar dois blocos de papo, então segura um pouquinho as perguntas para fazer no próximo bloco na interrogação, tá bom? Se mandar agora e eu conseguir ver, ótimo, mas se não, salva no bloco de notas para mandar no outro, porque elas somem. Se você mandar agora, elas somem de hoje para amanhã. Lembrando todo mundo, amanhã vai ter rodadinha dupla de entrevistas. Vamos ter a Edwina Tops Alexander às 3 da tarde, aqui do Brasil, né? Às 8 da noite na Bélgica. E às 8 da noite aqui do Brasil a gente vai ter o Guilherme Jorge, armador de percurso. Eu não costumo fazer dobradinha, vai ser a primeira vez, mas foi a data que a Edwina me deu. Eu já tinha fechado a agenda com todo mundo e ela falou: podemos fazer na sexta-feira? Eu falei: gente, para falar com a Edwina a gente faz qualquer dia, né? O dia que ela quiser. Cássio, se você já estiver online, me manda um oi, porque eu não consigo ver todo mundo que está entrando. Mandei uma mensagem agora pro Cássio. E aí, sábado, às 3 da tarde, tem outro papo com o Rob Aarons. Na verdade, o primeiro com ele, né? E domingo, às 3 da tarde, a gente vai ter a segunda rodada de papo com o Neco. Que, como deu problema na conexão da outra vez, ele topou fazer. Tá, o Cássio já entrou, já vai dar agora 8 horas. Então, vou lá chamar ele e a gente inicia o nosso bate-papo. Fala, Cássio, tudo bom? Tudo bem, João? Tudo ótimo. Cássio, antes de mais nada, agradecer você por ter se disponibilizado aí de bater esse papo com a gente. Fico muito honrado e muito feliz com a sua presença. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Boa. Cássio, acho que no seu caso, antes de mais nada, responde pra gente onde você está e como é que está sendo a situação do coronavírus por aí. Eu tô aqui em San Diego, na Califórnia, e, bom, estamos montando, até que aqui em San Diego não tá tão ruim, né? Eu acho que deve ter uns 1.500 casos, mas a última notícia teve 80 mortes só, então não é muito, né? Comparação com os Estados Unidos, que tá feio, mas aqui tá tranquilo. Tá meio tudo fechado, tá igual. Eu consigo montar e volto para casa. Certo. Bom, Cássio, a primeira pergunta já é de praxe, que é como, quando e onde você começou a montar? Eu comecei a montar em São Paulo, no Horse Center, Com o Cássio? Com o Caio? com o Caio, com o Caio. Eu tinha 7 anos. É, meu pai comprou um sítio na época, muito tempo, quando a gente era pequenininho. Aí meu irmão começou a montar e eles tinham os cavalos lá. Eu também comecei a gostar um pouquinho de montar e meu pai ele não tem nada a ver com cavalo, é médico, né? E minha mãe também não. E aí eu comecei, a gente aprender a montar os cavalos que tinham lá no sítio. Colocaram a gente numa escolinha na época, foram procurar o lugar mais legal, melhor, encontraram a do Caio, que ele tinha acabado de ir para a Olimpíada e tudo, e aí começamos. Ah, você começou a montar então, imagino, junto com a Camilinha. Foi Junto, era naquela. tudo a mesma turma, eu, Pedro, o Pedro era mais novo ainda, ele é 3 anos mais novo, mas eu, a Camilinha, o Nando Miranda, começamos tudo junto, lá no Horse Center, né? Show de bola. E aí, quando você consegue seu primeiro cavalo? Quando você começa para competição? Qual é o processo? Aí fiquei montando na escolinha lá do Horse Center, com o seu Rubens, o Caio vai lembrar bem, lá em cima, era do outro lado, porque tinha a pista embaixo, onde montavam os profissionais, e a gente ia lá do outro lado, na escolinha. E aí meu pai, aí tinha um cavalo que chamava Tatuí, que era do Caio, que ele usava na escolinha, e ele alugou o cavalo para mim. Eu devia ter, essa época que eu comecei, uns 8 anos. E aí eu fiz o mini mirim com ele.
E meu pai comprou um outro cavalo da época, era um árabezinho, pequenininho, que saltava bem, também do Caio. E aí esses dois cavalos, com 8, 9 anos, eu comecei a concursar bastante. Na época tinha muita equírspe, tinha uns concursos assim mais regional que a gente fazia e a gente ia saltando bastante pela região lá, fazia bastante esse concurso. Daí 2009 eu acho que eu entrei no meu primeiro campeonato de mini mirim. Em 2010 eu ganhei o Paulista de mini mirim na época, e 2010, quando eu tinha 10 anos, era 1990. E aí foi. Aí a gente começou a ir para todos os concursos de mini mirim, mirim, com esses dois cavalos aí. Você chegou a fazer categoria de júnior em rádio? Você saltou todas as categorias de base? Sim. Aí eu precisava de um calo melhor, tive a sorte dos meus pais poderem comprar, a gente comprou uma égua que chamava Biarritz. E ela foi o calo que eu fiz. Ganhei o brasileiro de mirim com ela em 94, em Recife. Eu acho que, e eu ainda continuei saltando o árabe junto, o Massari. Naquela época lá era legal que tinha campeonato de pônei, né? É, Não sei se ainda tem no Brasil não tem agora, mas mais, acabou já. não. Era importante, porque eles tinham campeonato de pônei lá, então a gente podia saltar pônei. Eu acho que todo mundo fez, a maioria. O Pedro fez, o Zé Luiz fez. E a gente saltava pônei e mirim na época. Aí com ela eu fui saltando mirim. A gente comprou ela do seu Zé Luiz Guimarães, ele que era o avô do Pedro. Ele que achou ela pra gente. Ele era bem amigo do meu pai, da nossa família. E aí eu pulei mirim com ela, ganhei o brasileiro de mirim. Aí eu mudei para júnior em 95. Ela se machucou, fiquei um ano meio não saltando muita coisa. E aí fiz júnior, ela foi segundo em 98 no brasileiro de júnior, foi pro sul-americano, a gente ganhou por equipe. Junto com a equipe era o Samir Naufal, o Tomás Montelo, o Tomás lá de Campinas. E a Camila também. E Isso aí foi no fomos México. para Argentina. Não, do México foi. Esse era na Argentina, no Sul-Americana. Eu saltei júnior com ela no México, naquele Intercontinental, muito legal, porque é um concurso lá, gente chegando assim, criança, chegando num lugar espetacular, com todos os cavaleiros bons, tudo. Eu saltei o júnior lá em 95 e ganhei o júnior com ela lá. Engraçado que esse mesmo ano, eu lembro, cheguei lá, tinha um alemão, a equipe da Alemanha estava lá e tinha um alemãozinho saltando Young Rider, já dobrando os cavalos, tudo era o Marco Zeni. Eita! E ele ganhou o Young Rider naquela época lá. É. Não, foi bom, legal. E quando você decide virar profissional, Cássio? Aí eu decidi, eu sempre dava na minha cabeça que eu ia montar, me formando, terminando a escola, eu queria montar. Minha mãe, ela tem uma escola no Brasil, então ela sempre falou, você tem que fazer faculdade, que eu acho importante, até foi bom para mim, e depois você pode fazer o que você quiser. E aí eu fiz todas essas categorias de base, e aí a égua começou a ficar mais velha, ela não tinha saúde muito boa, a gente aposentou ela. Meu pai começou a criar nesse período, para brincadeira, assim, a gente criou uns cavalos lá na fazenda, e esses cavalos foram ficando mais velhos, eu fui levando eles para hípica para saltar, mas não tinha nada interessante, assim, nada especial. Cavalo muito de 1,40 m. E aí eu entrei na faculdade, lá em Alphaville, que eu moro em Alphaville, e fui fazendo esses de 97 a 2001, que eu estava fazendo a faculdade, foi mais tranquilo, assim.
saltava mais em São Paulo, não viajei muito. Mas sempre na cabeça que eu queria montar. Falei, eu vou fazer isso, mas eu quero montar, é o que eu quero. Aí quando terminou a faculdade, o Você fez Pedro, administração, é isso? é, é. Não foi bom, uma época boa, mas na verdade era cada um tem seu momento, né? Eu acho que para mim foi bom, foi o meu tempo para amadurecer e saber mesmo o que eu queria. E depois disso, a hora que eu acabei, eu falei, o Pedro estava morando na Europa já, ele já tinha ido para lá, fazia um ano, e eu era bem amigo dele. E aí ele sempre me ligava, vem para cá, vem para cá. Eu tinha um cavalo desse que a gente criou, vendi o cavalo, peguei dinheiro e falei, eu vou para lá. Vou ver. Vou fazer isso foi em 2003. Organizei tudo em 2002 e em 2003, no comecinho do ano, eu falei, eu vou para lá, com esse dinheiro eu consigo passar um ano. Se der, se não, é uma boa experiência a hora que eu voltar. E aí já faz E aí, quase dois. como é que foi essa chegada na Europa? O choque cultural era realmente grande ou você indo lá para o esquema do Pedro foi um pouquinho mais tranquilo? Não, foi. Bom, a gente sempre chega coisa nova. Eu cheguei direto no Sunshine Tour com ele, então foi legal. Já tendo concurso direto, comecei a montar, ajudando ele. Ele tinha muito cavalo, ele trabalhava com um comerciante que chamava Christophe Amun. E, e aí ele tinha muito cavalo e eu cheguei lá para ajudar. Falei, vou ficar, né, pra entrar em forma bem, montando bastante cavalo. Foi legal. Depois que acabou o Sunshine Tour e a gente foi para a Bélgica, aí foi o choque duro, porque ainda o tempo estava ruim, frio, a gente morava numa casinha pequena, e ele ficou 15 dias e já foi para um outro concurso na Itália, e eu fiquei sozinho ali, eu falei, nossa senhora, será que é isso que eu quero mesmo? Mas, mas ele me ajudou muito, porque ele me deu um cavalo na época que era um cavalo dele, um cavalo potente alemão, ele deixou para eu saltar, e aí eu comecei nos concursos junto com ele, o cavalo foi evoluindo, consegui saltar uns dois grandes prêmios bons com o cavalo. Isso passou 2 meses ali, o Rodrigo estava precisando de um cavaleiro, e foi aonde aí eu comecei a montar para ele ali. E aí você passa para o Rodrigo e fica quanto tempo lá? Fiquei 6 anos lá. Aí eu passei pro Rodrigo, bastante. Passei pro Rodrigo, e sempre como ainda continuando ali, eu montava no Rodrigo de manhã e no Pedro eu ia ajudar ele lá para praticar. Eu falei, tem que montar. Eu vim para Europa, eu tenho que montar, tenho que montar. Montava 12, 14 cavalos por dia. A gente acabava no fim do dia cansado, mas bom, tinha que aprender. Eu lembro quando eu cheguei lá e bom, já tinha feito todas as categorias de base no Brasil, e tudo, achava que sabia montar, né? Você chegou a saltar grande prêmio no Brasil antes de ir? Saltei um pouco no Rio no meu final, né? Fiz uns no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. E aí, mas, bom, tinha ganho uma Mirim, Júnior e tudo, sul-americano. Já achei que sabia montar. Cheguei na Europa, já vi aquilo diferente, né? Todo mundo montando. E eu lembro que o Pedro me deu uma égua atlântica para eu trabalhar ela, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. Tem que começar tudo de novo. Bom, aprendemos muito, é, mas perto da Europa eu falei, nossa, estou muito longe, muito, muito. E aí eu falei, tem que montar, tem que montar. E começava a montar, eu ia pro Rodrigo. Quando eu fechei com o Rodrigo, uma história engraçada, fazia 1 mês e meio, dois que eu estava na Europa, né? Então, e aí ele me falou, vamos, sentei com ele, falou, vem montar aqui com a gente, eu tô precisando de um cavaleiro para isso, cavalos novos e uns cavalos de grande prêmio. Começa amanhã. Eu falei, tá bom. Fui para casa, tal.
alegria, feliz, né? Tinha 23 anos, porra, montar pro Rodrigo Pessoa. Primeiro dia que eu cheguei lá cedinho pra montar, ele falou: o cavalo tá pronto ali, pode montar. E era o Balubê. Já o primeiro cavalo, eu falei: porra, tá louco? Não, vou montar o Balubê lá. E aí foi, né? Alegria. Eu montei o Balubê e ele era meio especial. Não podia chegar cavalo perto dele, que ele era bem garanhão. Ele atacava, empinava. Eu lembro que eu tava montando, ele não sabia. E um cavalo chegou perto e ele empinou assim, foi pra cima. O boneco já falou: ah, começou a ver. Eu falei: nossa, eu vou estragar tudo aqui. E você, alguns anos depois, eu não vou saber precisar quanto tempo, troca a bandeira do Brasil pela bandeira da Ucrânia. Por que que isso Sim. aconteceu e como foi a sua passagem na Ucrânia? Então aí eu fiquei bastante lá no Neco, no Rodrigo, aprendi tudo lá. Porque eu comecei a trabalhar para o Rodrigo, depois o Panelinha, o Felipe Guinato, trabalhava lá, ele saiu do Neco, e aí o Neco eu fiquei montando para os dois, para o Neco e para o Rodrigo. E nesse meio Tava mal teve o de tempo, hein? campeonato. Oi? Tava mal de É, chefe. espetacular, né? Não dá para pedir melhor. E, e aí eu comecei a montar. O Neco tinha uns árabes que na época os árabes treinavam lá, né? E aí eu comecei a montar para um árabe que tinha uns cavalos lá. E foi quando eu fui para o Mundial em Aachen, pelo Brasil, né? E que até tinha uma égua que a gente tava. Era uma égua que um árabe pulava 1,30 m. E aí ele deu para mim, que ela era nova, devia ter uns 8 anos, mas ela é a Olona que eu fui pro Mundial. E aí ela não. A gente foi saltando, a égua foi evoluindo, foi saltando bem. E a gente nunca tinha pensado que ela podia fazer aquilo, né? Que a égua era um cavalo de velocidade. Até que uma vez o Rodrigo, no concurso de Bruxelas, o Balubê machucou na semana do concurso. E eu ia saltar um cavalo dele nessa época, que se chamava Gifar. E Tá. aí, como ele ficou sem o Balubê, a gente passou, ele passou. Na verdade, ele falou: nem vou saltar e tal. E aí saltou ela na prova grande, foi isso? Aí ele saltou e eu fui com a égua, porque ele estava sem cavalo. Sim, mas aí foi essa vez que você estreou a égua na prova grande? Sim. E aí ela ganhou, eu saltei 2 estrelas na época, ela ganhou o grande prêmio. E aí a gente já falou: caramba, até que ela não é. Que ela era meio. Ela não tinha nada, era uma iguana muito limpa, um coração enorme, mas bem fria, e sim, um galope ruim. E aí no ano seguinte, isso foi fim de 2005, 2006, a gente saltou, começou o ano, era seletiva para o Mundial. E aí foi em Arezzo, todo mundo foi para Arezzo. Luciana, Tuca, todo mundo, né? Na época que eu lá, não lembro, Doda. E aí ela começou a saltar bem lá. Ela saltou, ganhou um grande prêmio, classificou nos outros dois. E aí quando acabou essa primeira etapa, eu recebi, ia começar a segunda, que ia ser a Copa das Nações em Lisboa. Eu recebi uma carta da confederação me dispensando. Ah, não, obrigado, mas a égua não é para. Ela saltou muito bem, mas ela não é para esse nível. Eu falei: tá bom, né? Vou fazer o quê? Não adianta brigar. Eu sou sempre contra brigar assim, de vaga e tudo. Se eu tô bem, eu vou, se eu não tô, não vou. E aí continuei saltando ela. Aí eu fui para a Alemanha nos concursos lá, e ela andou muito bem. Recebi outra carta me convocando de volta. E aí a gente foi.
foi para Falsterbo, mas nessa época a equipe já estava meio feita, né? Era o Rodrigo com o Balubê, o Pedro com o Richmond Park, o Bernardo e o Canturo e o Vitor com o Pessoa. Já tava. Não tinha o que discutir, eram esses mesmo. Aí o Vitor lá, ele caiu com o Pessoa, o Carlos se machucou, a Karina caiu com o Odepom, né? É. Odepom. Ele se machucou, a égua saltou bem na Copa, fez 4-4. E aí foi acumulando. O Pedro, antes, aí faltava uma semana, umas 3 semanas para o Mundial, tinha um concurso em Valkenswaard, o Carlos do Pedro mancou o Richmond Park. No final não tinha mais ninguém, sobrou o Doda com o Nike, o Vitor que pegou o Odepome, que ele tinha ficado bom, e eu com a égua. E aí a gente saltou o grande prêmio lá, a égua ficou em terceiro e aí me colocaram. Show de bola. Qual foi o momento mais marcante? Não, mas aí a gente não chegou no que eu tinha E aí, perguntado antes. então, Eu queria aí eu soltei Mundial, foi bem, e lá no Mundial o ucraniano já me deu uma sondada. Ele falou, ele queria, mas ali na época eu tava bem, né? Pelo Brasil, saltando na equipe, tudo, a gente passou batido, falou, não, nem. E lá naquele Mundial a Ucrânia ficou em quarto. Ele fez uma equipe boa. E aí no ano seguinte, a égua tava saltando mais ou menos, porque depois de saltar o Mundial daquele, ela não era um cavalo para saltar aquilo. Ela lá largou todo o coração dela lá em Aachen, né? E aí, depois disso, ela já foi assim, começou a refugar, saltar mal. O Rodrigo também, no fim de 2007, já estava bastante nos Estados Unidos, com menos cavalo, o Neco também. E aí ele me ofereceu de novo, no fim de 2007, porque o Gregory, o atleta, tinha saído dele. Aí ele foi no Rodrigo, começou a falar com o Rodrigo se eu não podia ir para lá e tal. O Rodrigo me deu uma ajuda para negociar. E no fim de 2007, aí eu comecei a montar para ele. E aí Montei um pouco. você já se naturalizou direto, é isso? Não, eu já sabia que se eu fosse trabalhar para ele, eu tinha que me naturalizar. Mas eu pensei, putz, é uma oportunidade ótima. Esse cara tem muito cavalo, tá surgindo. Eu vou ter que ralar muito. O Rodrigo indo já muito para os Estados Unidos, com menos cavalo. Eu ainda era jovem. Eu falei, quer saber? Eu vou abraçar, porque poder saltar todos os concursos no mundo com um cara desse atrás são poucos, né? E aí eu nem pensei, eu mudei direto. Aí em 2008 eu mudei. Na 2008. verdade eu montei 2008 para ele inteiro, só que aí tinha que esperar até o fim do ano e aí eu virei em 2009, né? E aí você teve uma série de concursos pela Ucrânia. Por que você voltou a representar o Brasil? Isso é recente, né? Foi no final do ano passado? Sim, foi depois da Olimpíada no Rio. Aí eu fiquei 8 anos com ele, né? 8 anos com ele, foi onde eu fiz minha carreira. E no final ele estava já também com os problemas lá na Ucrânia e tal, envolvido na Lava Jato da Ucrânia lá. E, e já não estava comprando cavalo, e eu já estava esgotado. Tem tantas histórias aí, acho que a gente vai falar um pouco dele, que eu já estava cansado. Eu falei, agora é o momento de voltar, que não vai ficar na Ucrânia sem ele, sem ninguém, aí é melhor ficar pelo Brasil e montar. Qual foi até agora o momento mais marcante da sua carreira? O momento mais marcante, putz, tem alguns que eu acho que foi bom. Quando eu ganhei o Grande Prêmio em Aachen, em 2009, o Grande Prêmio de sexta-feira, o Nord-Westfália, para mim foi um dos momentos. Primeira vez que eu fui para Aachen, uma semana que meu filho tinha nascido e eu fui e ganhei um Grande Prêmio lá, foi bem emocionante. A sensação de entrar em hacking é realmente diferente de tudo que as Espetacular. É. Não tem igual. A hora que você sobe naquela grama ali para entrar naquele estádio lá, lotado. Foi a primeira vez no Mundial, né? Quando eu tinha 26 anos ali num campeonato. Putz, não tem coisa igual. Haken.
E qual você acha, por outro lado, que foi o momento mais difícil, passagem mais complicada da sua carreira? Passagem mais complicada, acho que foi quando eu quebrei minha perna, né? Mas aí foi. Aconteceu tudo horrível, assim, de uma vez. Eu fui para a Olimpíada, não andamos bem, caí na Olimpíada. Já começou antes da Olimpíada, 3 semanas antes. Ele teve um problema lá na Ucrânia, que iam pegar todos os cavalos, já tiraram os cavalos da gente. Fiquei 3 semanas sem montar a égua antes da Olimpíada. E aí foi para lá, deu tudo errado. Voltei, primeiro concurso depois da Olimpíada, quebro minha perna. Aí foi ali nesse dia que eu quebrei minha perna, eu mandei uma mensagem de manhã antes para ele falar que ele não me atendia, né? Ele era complicado ali. Então, eu escrevi para ele que eu não queria, que agradeci. Tentei falar com ele uns 4 dias, nada. Naquele dia eu escrevi uma mensagem para ele agradecendo tudo, os 8 anos juntos e tal, mas que eu ia mudar, voltar para o Brasil, que a confederação estava me apoiando, isso e aquilo. Isso é às 10 da manhã, 1 da tarde eu quebrei a perna, feio. Não sei se você E viu. ele falou tudo bem, assim? Foi numa boa? Não falei mais com ele depois disso. Falei mais com ele depois da Olimpíada. Antes até, de 2000. Ele era especial, ele era muito de momento, assim. Tinha momento que era uma maravilha. Nossa, vamos comprar cavalo. Comprava um cavalo de 1 milhão por semana. E aí, tinha dia que você fazia 8 pontos numa prova, ele ficava um mês sem te atender. Era complicado. É. E hoje você está nos Estados Unidos, está com um cliente aí, você voltou para os Estados Unidos, como é que está o seu E aí projeto eu para fiquei frente? 2 anos ali, depois que eu quebrei minha perna um pouco, voltei. Tinha muito cavalo novo, uns proprietários. Eu já fui vendo a situação que ia terminar com o ucraniano. E aí eu fui me preparando já um pouco, né? Fui pegando cavalo de fora e tal. Na verdade, eu trabalhava para ele, eu tinha um contrato de 2008 a 2012 que eu só podia montar para ele. Só os calos dele, até a Olimpíada de Londres. Acabou a Olimpíada de Londres, eu eu continuei montando para ele, mas eu podia já ter um outro cavalo de alguém. Mas aí depois do Mundial na Normandia, que, que eu saltei o Vivan lá, ele foi muito bem, ficou em oitavo e tudo. Eu virei para a final e ele foi embora já, ele não falou comigo, né? Não sei. E aí o cavalo voou lá, ficou uma falta do rodízio e tudo. E uma semana depois ele mandou um caminhão para buscar o Vivan lá na minha casa. A secretária, né? Me ligou, ó, tá indo um caminhão buscar o Vivan aí. Eu falei, o quê? Pô, o Carlos tinha acabado de fazer um campeonato espetacular na Ucrânia, saltou a Copa voando e ele vai me tirar o cavalo. Eu liguei e falei, manda um caminhão grande e leva todos os outros 8 cavalos que você tem, porque para mim já deu. Ali eu bati o pé um pouco e ele mandou um caminhão grande e levou tudo. E aí aí eu falei, já tava de saco cheio, o cara não pode fazer isso, né? É complicado. Mas aí eu ainda queria saltar a Olimpíada do Rio, então eu falei, "Bom, mas vamos ver." Passou um mês, ele me ligou de volta e eu exigi umas coisas, ele mandou tudo de volta. E aí foi. Qual foi, você acha, até hoje, o cavalo mais importante da sua carreira? Ah, com certeza o Vivan. Então conta um pouquinho da história dele. O Vivan, então, a gente, quando começou, o Onitchenko eu comecei a montar em 2008 para ele, foi um período que ele estava mais ou menos ali, não estava comprando muito cavalo, comprou o Bilibir para mim, que foi o que eu ganhei Aachen, e saltei o Mundial em Kentucky, mas ali a gente foi só com 3 na equipe, e aí passou o Mundial em Kentucky,
2011, ele deve ter dado uma estourada no gás lá na Ucrânia, que ele falou, agora essa Olimpíada a gente vai com tudo. E começou, ele falou, cada cavaleiro escolhe um cavalo. Na época era eu, a Catarina Hoffel e o Bjorn Nagel, e ele, né? Cada cavaleiro desses três pode escolher qualquer cavalo eu vou comprar para a Olimpíada. Aí a Catarina, que ela tinha um marido dela, o Johann Scherer, que ele era um comerciante de cavalo alemão ali, que queria controlar tudo, foi o primeiro a comprar. Eles compraram um cavalo que chamava Lordif de Chaluz. Era um cavalo de uma dinamarquesa que saltou umas copas, um cavalo alazão, tostado, saltou umas Copas do Mundo muito bem, classificou em Lyon e tudo. E aí ele comprou esse cavalo para ela. E eu tinha visto o Vivan saltou mundial em Kentucky com o australiano, que dava pirueta e tudo, né? E eu adorava o cavalinho. Ele ficou depois, no ano seguinte, ele ficou em quinto na final da Copa do Mundo. Era um craque. E eu falei, eu quero esse. E aí eu fui com ele, experimentamos, ele e o Steve Gerdau. Fomos lá, aquele que estava organizando, e compramos o cavalo. Eu saltei, dei 5 saltos baixinhos assim, era um gato, saltava. E aí compramos. E ele e o Bjorn Nagel comprou um outro cavalo, que era o outro cavalo da Austrália, chamava Nyack de la Baia, era um garanhão diamant, um garanhão preto. E aí o Vivan veio para mim, comecei a montar, mas o Johann Scherer já com ciúme, que eu comprei um cavalo espetacular, e eles compraram um que era bom, mas não era nada disso. Começou a meter pressão no Onichenko, e ele que tinha que montar o Vivan. Como que você vai gastar? Na época ele pagou uma fortuna no cavalo. Todo esse dinheiro e vai dar para ele montar. Você que tem que montar, você que tem que montar. E aí o Onichenko se convenceu, é verdade, eu que vou montar. E aí ele montou. Puta, uma tristeza, né? Coitado do cavalinho. Cada vez que eu via ele, eu queria chorar. E aí eu comprei um outro para mim. Ele escolheu um outro para mim. E o da Catarina não começou a andar bem. Aí o que ela fez? Convenceu ele de dar o Vivan para ela. Nossa. Como eu já tinha um outro bom, ela pegou o Vivan. E aí ela saltou a Olimpíada no Vivan. Só que não saltou bem, porque ele tinha machucado antes. E aí, logo depois da Olimpíada, ela foi mal, o Bjorn foi mal e eu andei bem lá em Londres. Ele me deu todos os cavalos da equipe para mim. E aí foi quando ele chegou para mim. Mas ele já tinha 15, ia para 14 para 15 anos, né? Mas aí eu saltei o Mundial na Normandia com ele. Nesse ano eu saltei todas as Copas das Nações de 2013, que a Ucrânia foi para a Super League. Com ele fez 0 quase em todas, 0 e 0. Uma máquina, mas já tinha 15 anos. Eu fiz 15, 16 o Mundial na Normandia com ele ficou em 8º. E 17 ele saltou o europeu em Aachen, que ele vinha ganhando lá e não me passaram na visita para a final, né? Nossa. Você ganhou uma Copa das Nações com a Ucrânia, não ganhou? Ganhamos em Roma. E qual é a sensação de ouvir outro hino? Nessa hora eu não pensava muito no hino, não, eu pensava em mim, na vitória, né? É uma alegria, né? Esse esporte é muito individual, né? É legal, mas é muito individual, então foi espetacular, né? A Ucrânia, que nunca tinha ido para a Super League, subir e ganhar a Copa das Nações em Roma. E aí ainda com desempate em cima da França, que eu acho que era o Gerdau, o Felipe, que era o chefe de equipe, era a França, a Alemanha e a Ucrânia no desempate. Aí entrou o Ludger Kuchama, e ele fez um tempo assim que não dava para pegar a hora que eu olhei, só que ele fez 4 pontos. Aí entrou o Patrice Delavaux, Korean Express, também tentou pegar o Ludger, não pegou, fez 4 pontos. Aí eu
naquela época era o Kirchhoff, estava na nossa equipe já. E eles falaram, vai pro zero, vai pro zero. E eu entrei por último desempate, fui pro zero, fiz 3 pontos de excesso, quase perdemos. Você falou que você foi eliminado, tá, desclassificado do Mundial porque não passaram você no exame final? No europeu. No europeu. O que você acha que aconteceu? Então, no europeu foi em 2015 em Aachen. Eu consegui saltar dois campeonatos em Aachen. E o Carlos vinha voando, voando. Ele estava ali muito próximo de ganhar uma medalha. E eu virei em segundo para a final. Ele fez 0 primeiro dia, 0 e 0 na Copa. E o Moya, Sérgio Moya estava ganhando e eu virei a meio ponto atrás dele para a final. E aí, visita veterinária no sábado. O Carlos estava bem, tá perfeito. Ele é 17 anos, né? Você não vai esperar um cara de 17 anos trotar voando. Só que ele tava trotando do jeitinho dele lá. E não sei o que aconteceu. Eu fui na visita lá, eu cheguei por último, estavam todos me esperando, e aí todo mundo olhando o Vivan, e não sei se foi. Não sei se foi pressão, que eu era um brasileiro pela Ucrânia, ganhando o europeu, ou não sei. Ou contra o meu patrocinador, eles não queriam que ele tivesse um cavalo, pode ser também. Porque o cavalo estava bem. O cavalo do Christian Alman, o Talubê, Tá bem. estava em 3 patas. E foi eu e ele pro holding box. E o dele passaram. Eu trotei e o cara falou para mim, se ele tivesse trotado assim na hora da visita, até dava para passar. Aí eu fiquei louco. Eu falei, isso é marmelada. Você tá com algum projeto agora de futuro? Tá com um cavalo bacana na cocheira? Tá... Como é que tá você agora? A gente tá com uma. Tem uns cavalos bons. Eu tô com uma égua bem bacana, uma proprietária minha, que eu saltei a Copa lá em Palm Beach. Palm Beach. Ela ficou em segundo na Copa do Mundo lá. É uma égua bem boa, já saltou Mundial com um amigo meu, com o Michan. E, bom, mas eu não penso muito no futuro, vamos pensando no momento aqui, fazendo. Agora não dá para fazer nada, né? Então a gente nem sabe se vai ter Olimpíada, mas é um carro que, se tiver bem, pode ajudar. Boa. Bom, aquele bate-bola rápido, se você pudesse ter qualquer cavalo do mundo, de novo, né? Se alguém chegasse e falar, escolhe um cavalo para você ter na sua cocheira. Que cavalo você escolhia? Eu ia pegar o All-in do Peter Frederiksen. No? O Alwin é o castanho, né? O pequenininho que ele ganhou o europeu e foi segundo na Olimpíada. Fenômeno. E um cavalo da história? Balubê. Qual a sensação de montar no Balubê? Espetacular. Até hoje não montei num cavalo parecido com ele. E era legal que eu saltava bastante ele, né? O Rodrigo tinha uma confiança boa, então ele falava, treina o Balubê para isso, para aquilo. Lembro que eu treinei quando ele ganhou o Top 10 em Geneva, eu treinei ele, era de outro planeta, né? O cavalo, ele tinha uma explosão, ele não era fácil, ele levava muito para dentro do salto, mas você podia chegar lá embaixo que ele explodia para cima, e limpeza, força, elasticidade, ele já era automático, né? Eu falo que o Balubê que me ensinou a trabalhar um cavalo, porque eu sentava nele e ele já fazia tudo. Então eu começava a pensar, eu falei, nossa, se eu faço isso, ele vai para lá. E aí eu fui aprendendo com ele. Genial. O Antônio Pimentel tá falando que o Quabri foi do ucraniano? Foi do... O Cabri eu montava ele. Legal. O Cabri, eu vendi ele com 8 anos pro ucraniano. E aí a mesma coisa, o cavalo é muito jovem, vamos dar pro Kirchhoff montar. O Kirchhoff ficou montando ele 1 ano, aí ele briga com o cara, manda pro Cássio. Mandou para mim, vê se o cavalo é bom pra gente ir pro Mundial. Falei, eu saltei lá em casa, assim, um pouquinho, já conhecia bem o cavalo, só que
ele tinha sido bem adestrado, né? Porque quando a gente comprou ele era selvagem, era um menino belga que montava, ele tinha 8 anos. Era um garanhão, saltava para frente. Aí passou com o Kirchhoff, um ano saltando prova mais baixa e adestrando bem ele. Quando ele voltou para casa, ele estava espetacular. E eu falei pro Onitchenko, pode segurar esse calo, que é o calo pra gente ir pro Mundial. Pô, pra equipe, né, um calo desse, se não vai para mim, eu já tinha o Viva, vai servir para qualquer outro. Uma semana depois, tava um cara lá para experimentar o cavalo. Eu falei, ele vai vender. Liguei pro Pedro, que o Pedro tinha me pedido, você vê algum cavalo, me avisa, que sempre oferecem cavalo caro pro Onitchenko. Então, eu falei, pô, o cavalo tá aqui em casa, pode vir experimentar, porque eu não vou conseguir segurar para mim e ele vai vender. Então, melhor você comprar. Aí o Pedro foi e aí a história você já sabe. A história continua. Cássio, um Dream Team para você. Um Dream Team. Eu acho que esse esporte é muito... É difícil falar só cavaleiro, porque se a gente for falar... Você pode falar cavaleiro com cavalo, não tem problema. Exato. Só do Brasil ou do mundo? Do Brasil. Do Brasil. Se é Dream Team, a gente tem que sonhar, eu ia me colocar com o Vivan, né? Tá bom, pode ser. Aí o Pedro Cucabre. Pedro Cucabre. Rodrigo Balubê. 100%. Marlon com a égua. Sirene. Com a Sirene. E lógico que o Neco com o Grand Geste. Neco com o Grand Geste. Aí eu ia pegar esses 5, ligava pro Felipe Guerdar e falava, tá aí, agora você escolhe. O que você achou da contratação do Guerdar? Espetacular. Muito bom. Ele e o Pedro estão bem ali. Puta, a equipe, os dois ali estão muito bom e a equipe está no caminho certo. Agora a gente... Certeza que a equipe que for vai ser a melhor e ele não dá para falar nada contra, né? Eu conheço ele bastante, ele foi treinador da Ucrânia antes de eu chegar, então... Agora, como é que tá sendo? Você falou que você está montando seus cavalos e tal, mas como é que está sendo o trabalho dele? Você está saltando toda semana, não salta? Como é que está sendo? Não, mais leve. Eu tive que ir para... Eu estava com a minha aluna e a gente levou uns cavalos para Termo, que é um pouquinho mais afastado daqui, para ela ficar montando mais lá. E meus cavalos ficaram trabalhando mais leve. Eu levei a égua, mas também mais leve. Solta pouco, a cada 10 dias um pouquinho, assim, mas se a gente não tem muito uma meta, né, para chegar, ficar exigindo dos cavalos sem ter algum foco, não vale a pena. Então a gente continua trabalhando, mas mais leve. No ano de Olimpíada ou de um campeonato assim mais forte, como é que você pensa a preparação para tentar chegar com o cavalo no auge perto do campeonato? Eu já tive bastante experiência nisso e já errei muito e no final comecei a acertar. Quando você pensa muito num campeonato, eu tive a sorte de saltar pela Ucrânia e sempre já está garantido na equipe também, né? Isso é uma diferença boa, porque aí você faz um plano para o campeonato. E às vezes quando a gente está saltando numa equipe igual a do Brasil, que tem 10, 15 cavaleiros que podem saltar, e aí você tem que exigir um pouquinho mais, sempre. E aí sempre quando eu focava vou deixar esse cavalo mais fresco para o campeonato, não chegava em forma suficiente. E nos campeonatos que eu fui bem, eu saltava os cavalos normal, como se estivesse saltando concurso. O Vivan, por exemplo, ele saltava todas as Copas das Nações. No ano que ele foi para o Europeu, não, para o Mundial, na verdade, na cabeça do Onitchenko, eu ia com outro cavalo. Eu comecei a usar o Vivan e ele estava em forma de concurso e chegou no Mundial. A gente, um mês antes, dá uma aliviada, mas o cavalo está em forma, em rotina. E aí eles foram bem. Quando a gente
não salta muito, o cavalo não chega na condição ideal. Então tem que continuar levando como se fosse um outro concurso normal e um pouquinho antes dá um refresco para os cavalos. Super. O que você achou dessa nova regra da Olimpíada? Não gostei muito, não. Porque abre muito. Eles falaram um pouco que iam ser para poder levar, no princípio, menos gente, mas depois abriram para mais cavaleiros de outros países e o nível não vai. Você vê que a Ucrânia classificou, estava com um nível ruim de cavalo e cavaleiro, não vai. Aí a República Tcheca pegou o lugar da Ucrânia, não tem cavaleiro para ir, não vai. Vai, eu acho que a Hungria no lugar, talvez. Então, se a equipe da Hungria tivesse muito boa, ela conseguia se classificar pelas regras normais. Então, acho que ficou ruim, porque a equipe com 3 vai perder um pouco a graça, porque o legal da equipe são 4, né? Eu acho que aí dá bem aquele jogo de putz, um faz a falta, mas o outro pode vir, então fica até o final sem saber quem ganhou. Outro assunto que eu tenho perguntado sempre, dá sempre um pouquinho de polêmica, a regra das boleteiras. Regras da boleteira, não sei ainda muito. Eu acho que essa teoria que machuca cavalo, não concordo muito. De repente, eu acho que por nível de que os cavalos estão com a boleteira, estão ficando com uma qualidade que fica muito difícil para um armador acertar o número de zeros. Isso aí, eu acho que tirando a boleteira vai facilitar muito, né? Porque vai ter muita gente que não vai conseguir passar como passar. Por outro lado, os cavaleiros, os melhores cavaleiros vão passar na frente dos amadores, porque a boleteira ajuda muito quem não a precisão. Então é delicado, eu não sei, ainda não sei exatamente se vai ser bom. Isso o tempo vai dizer, né? Você acha que Mas a vai, gente vai se adaptar. Todo mundo. você acha que vai diminuir a velocidade das provas? Vai diminuir a. Um pouco, assim, um pouco sim, mas vão, vão se reinventar. Eu acho que ainda vai poder usar um pouco os coelásticos, a qualidade dos cavalos vai melhorar, porque a gente vai ter que buscar cavalo com mais qualidade, então vai ser Você uma usa boleteira em transição. casa? Não, normal de cavalo novo, né? Sim. Mas a Mais boleteira mesmo para só na prova. só na prova. Você falou um pouco que quem te ensinou a trabalhar plano foi o Balubê. Brincadeira, né? Brincando ou não, mas qual você acha que é a importância do trabalho de plano num cavalo de salto? 99%. Se não tem, isso que eu aprendi muito. O Pedro Venes, ele até me sacaneia, que eu montei muito na Alemanha, depois que eu fui montei com o Paul, com o pessoal alemão, ele fala, você tá muito alemão, tá muito... Mas eu acho que o carro 100% tem que ter, o plano tem que estar 100%, porque o nível técnico nos 5 estrelas é muito grande. Se você não tem uma adressagem, um controle perfeito, fica muito difícil, né? Tem plano de passar pelo Brasil de novo? Acho que a última vez que você veio saltar, pelo menos, foi o indoor, alguns anos atrás, né? Sim. Ah, se tiver uma oportunidade de saltar de novo, com certeza, né? Voltar a morar no Brasil, eu não me vejo morando, não. Agora com a família aqui, acho que a Califa aqui tá uma delícia. Como é a sua rotina por aí? A gente monta aqui é totalmente diferente da Europa, né? Eu cheguei aqui, o pessoal passa comida para os cavalos às 3 da tarde, 3h20 da tarde. Quando eu cheguei a primeira semana, eu vi o tratador às 12h30 já pronto para encerrar tudo. Eu falei, vocês vão passar comida agora? É aqui assim. Eu falei, bom, quem sou eu para mudar, né? Aí monta cedo, eu moro perto da praia, o dia que tá aqui, vamos com a criançada, vai fazer um surf lá e viver a vida. Tudo que eu montei e ralei lá na Europa, agora é hora de aproveitar com a família. Massa. Vamos
Vamos lá, pergunta. Eu sei que você acompanha pouco o esporte no Brasil, né? Em loco, porque você está morando fora há muito tempo. Mas o que você acha que a gente precisa fazer ainda no Brasil para poder se aproximar um pouco dos grandes centros? Eu acho que tem que. No Brasil tem muito cavaleiro bom, com feeling bom. Muito. Agora tá ficando melhor essa comunicação entre o Brasil com o pessoal da Europa. E então eles estão evoluindo bastante no adestramento dos cavalos, mas eu acho que o nível, as provas tinham que aumentar um pouco. Pela minha visão, eu vejo pouco, mas eu acho que como a gente foi, o ano que eu fui para o Indoor, eu tô dessa visão, a gente com um cavalo que nunca tinha montado, vai e passa zero no Grande Prêmio, eu, Pedro. Então, não é desmerecendo, mas o nível das provas, não dos cavaleiros. Os cavaleiros são ótimos, porque eles vêm para a Europa e ganham também. Mas o nível das provas tinha que ser um pouquinho mais alto para exigir mais dos cavaleiros e dos cavalos para chegar no nível mais perto da Europa, né? Boa. Cássio, vai encerrar essa live daqui a pouquinho. Então, antes da gente cair, eu vou fechar e abrir a outra, para aí o pessoal mandar Beleza, pergunta, mandar a história e tal, e a gente terminar esse bate-papo, ok? perfeito. Então, pessoal, volta daqui a pouco, eu vou encerrar essa live e a gente volta para vocês mandarem as perguntas para o Cássio. Deixa eu ver aqui. Encerrar.